Bem, aqui a nossa aula 14, né, nosso capítulo 14, fala da hidrografia no Brasil. Nós falamos primeiro da hidrografia geral, né, como é a distribuição de água no mundo. Nós vimos que a água doce é muito pouca se comparada ao montante total, né? Tem pouca água disponível no planeta. Bom dia, Ana. Carloto, aula 14, apostila 4, GEL 1. Vamos lá. Oh, meu Deus. Diga, Kim. Aula 14, Kim. Apostila 4, Geografia 1. Meu senhor, eu não vou mais parar de aceitar guria aqui, gente. Dia, Luísa. Olha só, aula 14, apostila 4, Geografia 1. Bora lá. Nós falamos primeiro da distribuição de água no planeta. Nós vimos que 97% da água é salgada. E aí nós temos 3% que é água doce. Só que desses 3% de água doce, 60 e tantos por cento é geleira, né? Quer dizer, está inacessível ao consumo humano, quase 70%. 30% é subterrâneo. E aí sobra lá em lagos, pântanos e rios, mais ou menos 0,9% de 3%. Quer dizer, é muito pouca água em rios, né, ou lagos. Então, quando eu olho para o Brasil, apesar de o nosso país ser extremamente rico em água, essa água não é acessível a todos. Ela não é bem distribuída. E nós temos um contraste, na verdade. Né? Enquanto no norte nós temos 68% da água disponível, no nordeste só tem 3%. Isso é um problema. Por quê? Porque o nordeste ele tem muito mais pessoas, concentração de atividades econômicas, do que o norte. Né? O centro-oeste, o sul e o sudeste, ou seja, a região centro-sul do Brasil praticamente, vai abrigar, some 13 com 16, 29%. Mas se você pegar a população dessa região, ela dá mais que 70% de todas as pessoas. Então, quando a gente olha para o Brasil, realmente a água ela é bem heterogênea em questão de distribuição. E eu não estou nem falando aqui de saneamento básico, tá? E no nosso caso, para onde vai a água? Né? Olha lá, 68%, quase 70% é para agricultura. Criação de animais no Brasil ocupa mais 10%, quer dizer, foi para 79%. Rural, consumo de modo geral, 2,4%. Cidades, 8,6%. A indústria, 8,8%. Mineração, 0,8%. Termoelétrica, 0,2%. Porque para a produção da energia elétrica é preciso ferver água. Então você gasta água, 0,2%. O que nós vemos aqui? O grande responsável pelo consumo de água é o agronegócio. Olha lá, agricultura e pecuária. Esses gastam 79% de toda a água consumida no Brasil. É muito. E aí quando a gente pensa em economia, né? Infelizmente a economia sempre recai sobre esse setor aqui, das cidades. E aí quando eu pego, né, as cidades para analisar o sistema de distribuição, tá sem volume? Como assim, Enzo? Deve ser o seu bicho aí que tá baixo, não é não? Ô André, você entrou agora, filho? Aula 14, da apostila 4 da Geografia 1. Tá, voltando aqui então. Quando eu penso nessa distribuição de água nas cidades, existe um outro problema. Metade disso aqui, na média, Brasil, se perde nas redes de distribuição ou em vazamentos ou gatos, tubulação muito antiga, né?
Então, efetivamente, a gente consumiria cerca de 5% de água nas cidades. Então, se eu economizar 20% em cima desses, vamos dizer, 5%, o impacto não vai ser tão grande. Agora, na agricultura, sim. Então, por isso, no ano passado, nós tivemos a nossa feira de robótica, e aí o tema que eu trabalhei com a gurizadinha do nono A, na época, nono A? Foi nono A. Foi justamente o uso virtual da água, né? Porque a gente está acostumado a pensar na água, na economia da água, fechando a torneira na hora de escovar o dente, né? Não usar a mangueira para lavar a calçada. Ah, isso é bom? É bom, é ótimo, né? Só que não vai gerar uma economia tão grande assim no montante total. A gente deveria ter um consumo mais consciente. Bom, olha só, como que é a rede fluvial brasileira? Lembrando, fluvial com F é rio, pluvial com P é chuva. Então, como são as características dos rios brasileiros? Existem 3 centros dispersores de água: o das Guianas, Andes e Planalto Brasileiro. Aonde que está isso? Guianas, Andes, Planalto Brasileiro. Então, por que a gente fala da importância do cerrado? Que o cerrado é fundamental para o Brasil. Pega essa região aqui, ó. Aqui, ó, Cerrado, Mato Grosso do Sul. Olha onde a gente está, Campo Grande. Bem no divisor de 2 bacias. Cerrado. Sobe aqui para Goiás. Cerrado. Interior de Minas aqui. Cerrado. De São Paulo. Cerrado. Lá do Piauí, do Tocantins. Cerrado. Então o Cerrado, ele pega essa parte central aqui do Brasil, que é justamente onde estão localizadas, né, as principais nascentes de rios do nosso país, tá? Então existem 3 grandes centros dispersores: os que vêm lá do norte, das Guianas, do Planalto das Guianas, e aí englobando também aqui região do Brasil, tá? Dos Andes, de onde vem o Amazonas, né, nossa principal bacia hidrográfica, e do Planalto Central brasileiro, dos planaltos, né, brasileiros. O território brasileiro é pobre em formações lacustres, mas é muito rico em rios. Nós não temos muitos lagos, mas temos muitos rios. Nós temos aqui o maior rio em extensão e em vazão do mundo. E a vazão do Amazonas, ela é estúpida, tá? O aquífero Guarani fica mais no Brasil ou fora do Brasil? Mais no Brasil, Leila. A maior parte do Guarani está dentro do Brasil. Tá? Acho que inclusive aqui vai mostrar ele, não vai? Aqui, ó. Ele pega Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aí vai pegar aqui, ó, o Paraguai, vai pegar boa parte da Argentina e vai pegar o Uruguai, norte do Uruguai. Tudo isso aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Gente, o Rio Amazonas, na foz do Amazonas, na hora que ele chega no mar mesmo, dá mais de 200 quilômetros de extensão. Imagina só, 200 quilômetros de extensão. Em linha reta é como você ir daqui em Dourados. É só rio para você cruzar esse rio. Lógico, né? A gente está falando ali do finalzinho já dele chegando no mar. E lembrando que o Amazonas é um rio que tem foz em delta, né? É muito extenso. O rio Amazonas lança por segundo cerca de 131 mil metros cúbicos. O que isso significa? A cada segundo, ele lança 131 mil vezes 1.000 litros de água no mar. Imagina isso. Quanto vai dar esse número? Você descobre quantos litros tem, porque 131 mil metros cúbicos, 1 metro cúbico tem 1.000 litros de água. Então imagina só a quantidade vai secar. Pois é, né, Leila? Por que o Amazonas joga tanta água
no Oceano Atlântico. E por que o Parnaíba não? Tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração numa bacia hidrográfica. Duas coisas principais. Relevo? Não. O clima da bacia amazônica equatorial, portanto, é chuvoso o ano inteiro. E segundo, o segundo ponto é que a extensão territorial da bacia do Amazonas é muito maior do que a bacia do Parnaíba, ou do Paraná, ou de qualquer outra bacia do Brasil. Se você pegar as 10 bacias brasileiras, as 9 que faltam, principais, né? A gente está falando principais. E se você for pensar Campo Grande, a gente tem a bacia do Ayanduí, só que a gente tem a bacia do Prosa e do Segredo. Então são microbacias, né? Existe a bacia principal e outras subbacias, mesobacias, microbacias, tá? Se a gente for pensar na segunda até a 10ª, não dá vazão do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é escroto em vazão, tanto em extensão territorial, mas principalmente em vazão de água. Ele é disparado o primeiro colocado. Olha só. Quanto à foz dos rios brasileiros, há uma predominância de estuários. O que é estuário? Nós falamos disso. Estuário é quando o rio chega e ele já desemboca direto no mar. Ele não vai abrindo leques, ele não abre um delta, né? E no meio ali fica cheio de ilhas, como o Amazonas. O Amazonas, na hora que ele vai chegando no mar, ele vai abrindo um delta. Na verdade, aqueles sedimentos ali, eles foram sendo depositados ao longo de milhões de anos no meio do rio. E aí o rio abriu um delta. Aí você pega, por exemplo, a foz da Bacia Platina, é em estuário. A foz do São Francisco é em estuário. Você pega a foz do Tocantins-Araguaia. A do Tocantins-Araguaia já seria uma foz mista, porque ele pega ali também uma partezinha, tem umas ilhas no final dele. Extensão territorial, o tamanho. Se a bacia é maior, logo ela capta mais chuva, então ela vai ter uma vazão maior, ela vai ter mais afluentes, consecutivamente vai lançar mais água. Tá? Vamos lá, professor, continuando aqui, depois eu vou falar desse mapa aqui. Vamos terminar essas características. Além dos rios perenes, o Brasil possui rios temporários ou intermitentes. Onde tem rio temporário ou intermitente no Brasil? Predominantemente. Nordeste. Por quê? Porque o clima é semiárido. Bem simples, né? Só que tem rio perene no Nordeste também. O principal deles, o São Francisco. Né? Os rios de drenagem exorreica são maioria. O que é exorreica? De dentro para fora. Então olha aqui os afluentes do Amazonas, jogam no oceano, os afluentes do Tocantins, joga no oceano. Aqui do São Francisco, joga no oceano. Platina, e assim por diante. A maioria é exorreica, ou seja, o escoamento ele sai do interior até chegar no mar. Predomina nos rios brasileiros o regime pluvial, ou seja, os nossos rios dependem diretamente da chuva. Aí você fala assim, ué, professor, mas não é óbvio isso? Não. Se você for pegar, por exemplo, o estado do Alasca, qual regime que predomina? O nival, ou seja, o derretimento das geleiras, né, durante o verão, ele vai formar os rios. São rios intermitentes também, porque ele vai passar a época do ano sem fluir. O rio congela, literalmente o rio congela todo. Tá? Os rios mais profundos ainda conseguem manter ali um fluxo de água, mas tem rios que congela por completo. Então também é intermitente. Tá? E no caso do Brasil, predominantemente é pluvial. Ah, professor, mas o Brasil tem regime nival também? Tem. O Amazonas vem de onde? Não vem da Cordilheira dos Andes? Então, quando há degelo na cordilheira, né, o rio também é alimentado. Ou a nascente do rio está justamente
na cordilheira. Então, depende das geleiras, do regime chamado de nival. Olha lá, em virtude de a maioria do território brasileiro ser formada por planaltos, ocorre a predominância de rios planálticos. Planálticos são ótimos para a produção de energia hidrelétrica, só que horríveis para navegação, né? E aqui a gente vê um detalhe, ó. A região Centro-Sul, a região mais desenvolvida do Brasil, ela tem uma predominância justamente de rios de planalto. Então você pega aqui o Paraná, a bacia do Paraná é a mais utilizada em todos os aspectos, mas também para produção energética. Então essa bacia, ela tem várias usinas aqui instaladas. E aí você fala, por que não usa para navegação, né? Porque é cheio de quedas d'água, eu tenho que ficar construindo eclusa. E eclusa não custa barato. Também, Enzo, também, planáltico. Ele nasce, na verdade, na Serra da Cantareira, né? E aí ele vai descendo e vai passando por várias regiões planálticas. Mas tem partes que são navegáveis. O problema é fazer a integração do transporte, né? Você pega aqui, por exemplo, a bacia do Tietê-Paraná, ela tem lugar que é navegável. Precisa de construir mais infraestrutura, né? Para construir eclusas, para o navio conseguir avançar de estágio. Só que, infelizmente, acaba ficando só no projeto, né? Vamos lá. Em virtude da maior... Tá, planaltos. Existe um subaproveitamento dos rios tanto em sua utilização como vias de navegação, quanto no aproveitamento do seu potencial hidráulico. Qual a bacia que tem maior potencial de geração de energia elétrica? Presta atenção na pergunta. Qual bacia tem maior potencial na geração de energia elétrica? Paraná? Amazônia? Vamos lá, o terceiro ano. O que vocês acham? Maior potencial de geração de energia elétrica. E onde é isso, Leila? Qual bacia? Essa é uma pergunta que tem muita questão, muito exercício vestibular que reflete acerca disso. Cadê o povo? Vamos, povo. Responde aí. Senhor Jesus. O que é SF? São Francisco? Isso, Enzo. Isso mesmo. Tá. Seguinte. Maior potencial é na bacia do Amazonas, na bacia amazônica. Só que esse potencial não é utilizado. Por quê? Para se construir usina hidrelétrica, o impacto ambiental é grande. E não só o ambiental, mas também o social. Você tem que tirar comunidades tradicionais que habitam ali, às vezes há 100, 200, 300 anos. E aí você tem que mudar, reassentar esse povo em outro lugar. E aí há uma crítica enorme, porque a indenização que o governo paga, na maioria das vezes, quem recebeu a indenização diz que ela não é suficiente para poder se recomeçar uma nova vida. O governo paga menos do que deveria, né? A empresa privada que fez a obra, ela acaba pagando menos do que deveria. Então, no caso das usinas hidrelétricas, por mais que elas sejam uma fonte renovável de energia, o impacto da construção é muito grande. Isso, Enzo. Pode explicar por que querem transpor o São Francisco? Simples, Leila. Transpor o São Francisco para acabar
com a escassez hídrica dentro da região do sertão. Essa é bem simples. Para que eu transponho o rio? Para levar água para as comunidades que não têm. Tá? Isso não acontece só no Brasil. Se você olhar, por exemplo, o Rio Colorado nos Estados Unidos, aquele que vai em direção ao México, ali na Califórnia, ele não deságua mais no Golfo da Califórnia. Ele não deságua mais ali no mar mexicano. O rio acaba antes, porque foram transpondo tanto, que o rio não tem nem vazão mais. Ele seca, literalmente utiliza toda a água do rio. Por quê? Porque aquela região ali da Califórnia é uma das maiores produtoras de frutas que tem dentro dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos é de clima temperado, tem época do ano que você não consegue produzir nada. E aí o desenvolvimento da agricultura no estado da Califórnia é gigante, tem muita produção, mesmo estando no deserto. Mas por quê? Porque os caras usam irrigação, transpõem o rio. Transposição, Leila, é você tirar um pedaço do rio, do córrego, desviar ele do curso natural. Por exemplo, aqui em Campo Grande, a maior parte da água é feita pela captação na APA do Guariroba. Aquela represa que tem, você passou o autódromo, você anda mais um pouquinho do lado direito, tem uma represa. Você vê as tubulações ali de água e tal, os dutos, né? É dali que vem a nossa água daqui de Campo Grande, a maior parte dela, tá? Então ali está havendo uma transposição, tá tirando um pouco da água e mandando para cá, para Campo Grande, para nossa cidade, tá? Agora, você perguntar assim, professor, por que isso gera tanta polêmica, né? Por conta do que aconteceu com o Rio Colorado, por exemplo. O rio pode secar, ou o rio vai perder substancialmente o fluxo d'água, né? Vai afetar a fauna da região, vai afetar o ciclo hidrológico. Então, existem uma série de fatores ambientais, né? Impactos ambientais causados por transposição de rio. Beleza? Respondi? Tá. Olha só. De novo, Juan. O que é isso, hein, Juan? Pessoal, tenho que saber o nome de todas as bacias do Brasil? Não. Mas você precisa saber de quatro. Quatro bacias, tá? Não vai levar isso na ambiguidade. Nós temos aqui a do Amazonas. Por quê? É a maior volume de água, a bacia mais importante do planeta. Isso, Letícia. A do São Francisco, não, do Araguaia aqui, ó, Tocantins, Araguaia, tá? Por quê? É a maior bacia 100% brasileira, tá? A Amazônia, amazônica, ela não é 100% brasileira. Porque tem muita comunidade tradicional, né, Leila? Comunidade indígena, ribeirinha, então acaba gerando uma comoção, né, em mexer com esses povos. Isso, tá. A do Tocantins, Araguaia é a mais extensa. E a do São Francisco, a Letícia falou aí, muito bem, Letícia. Essa também tem repercussão nacional, como a Leila falou aí, né? E provavelmente cai alguma questão disso no ano que vem, né? No nosso Enem, por exemplo, né? Ou nos próprios vestibulares, porque o São Francisco acabou virando notícia aí, né? Por conta de mais uma etapa de transposição do rio neste governo agora. O governo fez bastante propaganda, falando que a obra estava atrasada há não sei quanto tempo e que o governo pegou e concluiu, né? E aí o governo fala que quer acabar com a indústria da seca, aqueles prefeitos, governadores que controlam a política porque sustentam o povo com água. Então assim, vai chegando perto de eleição, né? O cara, ao invés de comprar voto com dinheiro, não, vai lá e dá um caminhão pipa d'água pro maluco. Né? Aí o prefeito promete, não, eu vou entrar, eu vou furar poço e vou entregar poço para vocês. Quando ele vence, não faz nada. Então, por que fala indústria da seca? Porque existe gente que lucra com a falta d'água do Nordeste, né? Diga-se de passagem, políticos, né? Principalmente políticos. O São Francisco tem um apelo nacional nele, né? É um rio que corta uma região semiárida, né? Em processo de desertificação, então é a única fonte d'água
para muitos nordestinos. Olha onde que ele deságua, entre Alagoas e Sergipe, ó. A fronteira de Alagoas e Sergipe é justamente o Rio São Francisco. E a última bacia que eu diria para vocês decorem, na verdade é uma junção dessa aqui, ó, a do Paraná, com a do Paraguai e a do Uruguai, tá? Como é que chama a junção dessas três bacias? Isso, Letícia, bacia platina. A bacia platina por quê? Ou, né, se fosse para a gente colocar mais uma bacia separando as três, a gente colocaria a do Paraná. Por quê? Porque é a mais utilizada do Brasil. É onde tem a maior atividade urbana, atividade industrial, atividade econômica, né? Pujança econômica está dentro da bacia platina ou da bacia do Paraná, essencialmente, que é a maior das bacias. Beleza? Aqui ele vai falar um pouquinho de cada uma, tá? Eu não vou ficar perdendo tempo com isso aqui com vocês, porque eu já generalizei aqui bem os... Quem que é Caterine? Ave Maria. Essa Miss Linsky, minha filha, cada dia você entra com um nome. Miss Linsky, nós estamos na Geografia 1, apostila 4. Deixa eu mandar aqui, ó. Apostila 4, GA1, aula 14. Deixa eu avançar aqui. Um pouquinho. Não vou falar nada mais dessas bacias hidrográficas, porque eu já cansei, tá? Lacustre, formação lacustre. O Brasil não tem muitos lagos, tá? O Brasil tem pouquíssimos lagos. Destacam-se alguns na beira do litoral, né? Principalmente no Rio Grande do Sul. E tem também lagoas de várzea, no caso da Amazônia, né? Formam-se lagoas nas enchentes, tá? Cada dia tá no computador. Tá, águas subterrâneas. O Brasil, ele é majoritariamente formado por bacias sedimentares. Então, nós vamos ter um lençol freático abundante, né? E uma formação também de aquíferos muito abundante. Tanto é que os dois maiores aquíferos de água potável do mundo estão no Brasil. O Guarani, durante muitos anos foi considerado o maior aquífero do mundo, e o Alter do Chão. Este, tá vendo que é menor em extensão, só que ele é muito maior em volume. Ele tem muito mais água do que o Guarani, ele é mais profundo do que o Guarani. E tem um outro detalhe, né, pessoal? Esse aquífero aqui, ele está numa região muito pouco ocupada. Quase não tem atividade econômica aqui nessa região. A gente está falando do norte do Pará, ali, o leste do Amazonas. Tem muito pouca atividade econômica. Agora, em contrapartida, olha o Guarani. Pega todo o agronegócio brasileiro, está em cima do Guarani. Várias cidades, né? Grandes cidades, muitas cidades, ficam em cima do aquífero Guarani. Então, é um aquífero que tem ganhado cada vez mais repercussão, né? Que é necessário proteger essa região, porque é um reservatório de água doce que pode suprir as necessidades de muita gente no mundo. E aí os agrotóxicos, né, o desmatamento, o assoreamento dos rios e, consecutivamente, a menor infiltração de água pode vir a comprometer tanto a qualidade quanto a quantidade da água. Lembra disso aqui? Todos lembram disso? Rios voadores? Olha lá, Oceano Atlântico evapora, ventos alísios sopram em direção ao continente, condensa na Amazônia, chove na Amazônia, a Amazônia evapotranspira de novo e o vento empurra isso, bate na Cordilheira dos Andes e aí redireciona isso daqui em direção ao centro da América do Sul. Então veja só, Argentina, Paraguai, Bolívia, Mato Grosso do Sul, aqui o centro do Brasil, isso aqui, ó, América do Sul, centrão da América do Sul, principalmente aqui nessa latitude, ó, pegando Mato Grosso do Sul aqui,
abaixo aqui, ó, Paraná, o interiorzão da Argentina, nas médias latitudes, era para ser deserto. Não é por quê? Porque tem os rios voadores, tá? E aí ele provoca precipitação em toda essa região do Brasil e dos nossos vizinhos. Inclusive afetando também o Nordeste. Olha lá. E é isso. Vamos desenrolar como é que fala? Tarefa online.